Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a causa animal. Lembrando a vocês que a gente está sempre por aqui com novidades, informação. Então, nos sigam em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter e no nosso canal do YouTube. Para falar sobre a causa animal, nós estamos recebendo hoje aqui o Jaime Teixeira. O Jaime Teixeira, ele faz parte do grupo defensor da causa animal. Jaime, prazer ter você conosco. Obrigado pelo convite, Jane, mais uma vez aqui para falar sobre os animais, que é uma causa muito importante em Angra dos Reis. A gente sabe o tanto de abandono que tem em Angra dos Reis. Não só em Angra, a gente acompanha nos noticiários. Hoje mesmo estive vendo no noticiário da tarde, em outra cidade vizinha aqui, Resende, passa também por momentos bem difíceis com animais abandonados. A gente sempre fala, né, para a pessoa pensar bem antes de pegar um animalzinho para criar, porque no mínimo, assim, você vai ficar uns 15 anos com aquele animal. Né? Então pega, é pequenininho, é bonitinho, vou levar para casa, meu filho vai gostar e daí a pouco não quer mais e colocam na rua. Isso acontece muito, né, Jaime? Acontece bastante, Jane, porque as pessoas, elas têm, antes de adotar, consultar, fazer algumas perguntas, até mesmo no âmbito familiar. Saber se a esposa, no caso do marido, se ela quer o animal, o filho, se quer o animal, e vice-versa. Lembrar também que os animais vivem, que nem você falou, em média 15 anos, podendo alcançar até mais, tá? Eu tenho pessoas que eu conheço que têm 20 anos o animal deles. Tem também o caso financeiro. Sim. Tá? A pessoa tem que botar tudo isso em conta. Veterinário, vacina, ração, para o animal ficar um animal sadio, sem maiores problemas. Jaime, você tem observado que parece que está aumentando o abandono de animais? Então, o abandono já era grande antes da pandemia. Agora, com a pandemia, se tornou ainda bem maior. Tá? E vocês, por exemplo, vocês têm um trabalho, né, grande. Vamos primeiro esclarecer a diferença entre os protetores e os defensores. Então, não é isso? Sim, há uma diferença. Pelo dicionário, os dois fazem praticamente a mesma coisa, defensor e protetor. Mas vamos no nosso caso da página Defensor da Causa Animal. Protetores, eles resgatam. Nós não temos como resgatar, porque não temos espaço em nossa casa. Então, o defensor é em prol de defender o animal. E através da defesa, a gente ajuda a contribuir com os protetores. Ou seja, vimos a necessidade de alimentação, de alguns medicamentos, divulgação. Então, aí entra o defensor. Castração. Castração, sem dúvida. Nós fazemos muitas, mais particulares, né? A gente faz rifinha, angaria fundos fechados, que a gente primeiro avalia o animal, leva ao veterinário, vê quanto fica a castração e faz a rifa fechada. Correto. Vocês têm um trabalho muito grande também com os animais lá no Lixão do Ariró. Lá tem muitos animais abandonados, né? Sim. Recentemente até tivemos perda lá de um animal que teve uma máquina que, sem querer, o rapaz trabalhando, o animal entrou embaixo e morreu. Mas é um lugar que a maioria das pessoas, quando tem que descartar o animal, joga lá. Porque não tem fiscalização, a estrada é longa e deserta. Então eles jogam no meio do nada o animal e quando jogam realmente em situação precária. Muita sarna, berno, quebrado, entendeu? Todo tipo de animal eles jogam lá. Dificilmente jogam um animal sadio lá. E aí vocês fazem todo esse trabalho, né, de cuidado, de medicamento? Sim, a gente tem uma veterinária que nos apoia muito. Ela pede o anonimato, tá? A gente só mantém contato através de WhatsApp. Ela nos apoia, indicando as medicações que às vezes precisa. E a gente, através da doação das pessoas, que é na Pet Fome Zero, mantém lá a prioridade.
manter a alimentação daqueles animais. Hoje eles não comem lixo, eles comem ração. Já foram realizados 5 Pet Fome Zero? 5. Na verdade, a primeira eu não vou contar como Pet Fome Zero, porque o nome Pet Fome Zero veio da segunda edição para frente. Já foram realizadas 5 no total. E a última foi um grande desafio, porque teve que ser feita online. Sim, isso foi uma surpresa para nós, porque todo o mundo inteiro foi pego de surpresa por causa do que estamos passando no dia de hoje, né? A pandemia. E como ficou decidido com os administradores da página, entre eu, Fábio, Leila e Laísa Carvalho, a Pet Fome Zero seria de 3 em 3 meses, mas achamos muito próximo uma da outra fazer 3 anual. Então eu estava em cima e a pandemia pegou a gente assim de surpresa e o Fábio falou, vamos fazer online, não tem outro jeito. Por nossa sorte e sorte dos animaizinhos, foi uma surpresa, assim, coisa fantástica. Jamais a gente imaginaria que fosse arrecadar 857 quilos de ração online. Online, pois é. E agosto deve ter mais uma, né? Sim. O próximo mês só estamos pendentes no nosso trabalho, na escala de nosso trabalho, mas provavelmente será online novamente. E dessa vez pedimos a compreensão das pessoas, porque 857 quilos é nada. É nada. Tá? Nós já tivemos campanha que arrecadou mais de 1 tonelada. De 1 tonelada, sim. Tá? Então, eu tenho certeza que as pessoas vão se sensibilizar ainda mais com a situação e vamos ultrapassar 1 tonelada agora. Agora, Jaime, a gente vê em Angra dos Reis, diferente do que ocorre em algumas cidades, né, por aí, não existe uma política pública voltada para a causa animal. Nós tivemos a criação daquele departamento do bem-estar animal, né, mas eu e outras pessoas não entendemos muito bem a que veio esse departamento, o que efetivamente eles fazem, né? E o castramóvel também foi adquirido no castramóvel, né? Sim. Que até hoje também não funciona, não é isso? Não está em atividade ainda. Pois é, quer dizer, então nós não temos políticas públicas. Vocês não sentem falta de uma atuação maior do governo nessa causa? Não só nós, Jane. Todo mundo sente falta dessa política com responsabilidade voltada ao animal. Tá? O Departamento do Bem-Estar Animal foi uma luta das protetoras em Angra dos Reis, que por sinal estão de parabéns, né? Porque já é um passo, mas é um passo que pode ser melhorado. Então, a partir do princípio que você dá o primeiro passo, o segundo se torna mais fácil, apesar dos problemas, mas eles têm que se caminhar, não pode parar, ao nosso entender. O departamento foi criado, sim, para a castração em massa, tá? Em massa. Porém, o primeiro ano foi emergencial. Assinaram um contrato emergencial com uma veterinária em Angra dos Reis, uma clínica veterinária em Angra dos Reis. E o projeto funcionou. Tá? Só que depois de um ano paralisou, veio a aquisição do castramóvel, que seria e será, com certeza, se houver uma política voltada mesmo séria para o animal de rua, vai ser a solução em Angra dos Reis, como tem sido em outras cidades. Tá? Então, vai ser castrado em massa, porém, nós achamos que, para se eliminar, não adianta você cortar o galho por cima, você tem que cortar por baixo. Qual o maior número de abandono de animais hoje em dia? É das pessoas que têm pouca renda, ou seja, baixa renda praticamente. Mas eles passam na rua, pegam um animal, levam. Depois não consegue castrar, não tem ajuda do poder público, o animal tem criança, não consegue doar, não consegue manter o animal com a manutenção de veterinário, remédio, etc., jogam na rua. Então a gente acha, ao nosso entender, que deveria ser feita a castração em massa, primeiramente, e não é difícil, fazer um levantamento das famílias de baixa renda e verificar se eles têm animais.
tendo fêmea, castra. Prioridade. Até porque já existe praticamente o cadastramento dessas famílias, né? Sim. Porque elas tiveram que se cadastrar, por exemplo, para ter o benefício Para do um Bolsa benefício Família. do governo. Né? Então você já tem ali um endereço, já Sim, sabe onde está sim, procurando. já sabe onde está a população. Carro para fiscalização eles têm. Mas, no caso, não precisa nem envolver a fiscalização. Se eles entrarem em contato, a protetora, protetor, o Jaime, Fábio, tem amigos que podem, no seu bairro, tá? Vamos levantar essas pessoas, relação do endereço, a gente vai lá. Tá? E creio que as protetoras também farão isso com grande prazer, porque elas também não gostam de ver nas ruas animais abandonados. Agora, aí nós temos uma outra questão, né? O animal está na rua, né? Então ele é recolhido, vai castrar, mas quem vai cuidar? Porque você não tem, o poder público não tem uma clínica, um espaço para esse animal ser cuidado após a castração. E tem que ter determinados cuidados, né? Sim, então, eu, em particular, e Fábio, nós temos, assim, nosso segmento, a gente acha que não adianta você ter o hospital, ter o doente, mas não ter o médico. Então, não adianta você ter o castramóvel, tá? E não ter aonde colocar o animal. Até então, foi muito bem lembrado isso aí, até então tinha lar temporário. Hoje eu já estou vendo uma nova modalidade de pedido nas redes sociais para angariar fundos para poder pagar hospedagem de animal de rua. Casos recentes agora aconteceu nas redes sociais. Tá? Então, porque já não tem pessoas, mesmo com a pandemia, essas coisas, não estão dando lar temporário. Então já estão sendo obrigadas as protetoras a recuperar esses animais, levar para a clínica e depois mover a ação para poder pagar hospedagem para a recuperação do animal. Nós achamos que o poder público eles têm muitos imóveis ociosos na nossa cidade. Poderia ser transformado num CRA, Centro de Recuperação Animal. Levou para o departamento. Departamento Bem-Estar Animal prestou ali os atendimentos necessários. A pessoa que levou, que obviamente vai ser um protetor ou uma protetora, tem lá uma baia para ela cuidar lá. Entendeu? Ou a própria prefeitura pode ter a manutenção de uma pessoa ou duas. Lá tem várias empresas que com certeza não vão se importar de ceder um funcionário para trabalhar no lugar desse para limpar, vai um auxiliar veterinário para fazer curativo, aplicar da alimentação, água fresca. Entendeu? Se consegue, com boa política, consegue tudo isso. A gente vê que tem uma divergência, né? Uns favoráveis, outros contrários. O que vocês, defensores, pensam em termos da existência e implantação de um canil municipal? Então, nós somos a favor. Tá? Nós somos a favor porque haja vista que hoje as protetoras estão superlotadas, eu conheço várias aqui em Angra dos Reis, que não conseguem doar aqueles animais adultos. Porque doar o filhotinho, que nem você falou no início, ele é muito fácil, ele é bonitinho, é gostosinho, chama atenção, principalmente se tiver criança junto com os pais. Porque criança, então, se apaixona pelo animal. Pediu ao pai, o pai não consegue resistir, vai adotar. Tá? Então, nós somos a favor, sim. E a favor do próprio Departamento do Bem-Estar Animal mover feiras com animais adultos, porque eles já vão estar castrados, vacinados, fica fácil das pessoas adotarem esses animais, ir lá ter aquele contato visual com o animal, acariciar, ver se o animal, que o animal adota a pessoa. Sim. Não é nós que adotamos os animais, sim eles nos adotam. Então, a pessoa vai lá, uma vez mensal, tem uma feira num determinado ponto da cidade, com esses animais adultos. Vai esvaziar, com certeza, pelo menos 30%, 40% dos animais adultos que as protetoras têm em seu poder e não pode abrir vaga para outros. É verdade. Essa é uma grande questão. Sim. Né? Inclusive, futuramente se havendo um canil municipal. Porque você vai pegar o animal, vai colocar ali
E aí? Não consegue um lar para aquele animal, não consegue a adoção, e ele vai ficando. Daqui a pouco não vai ter vaga também mais no canil. Quer dizer, são muitos problemas, né? Quer dizer, tem que haver um incentivo maior para que esses cães sejam efetivamente adotados, né, com responsabilidade. Sim, sem dúvida alguma. Mas o canil, ele é viável. Sim. Ele é viável porque vão recolher os animais das ruas, a protetora, o protetor, retirou, vai ter onde ter a manutenção, vai para o canil, entra o departamento e tem a consulta, tem a castração e promove as feiras, né? As campanhas de doação de adoção, animais. sim. Tudo bem, tem que ser dos filhotes? Ótimo, tem. Mas vamos dar prioridade aos adultos, porque os adultos é muito pendente, porque chega uma certa idade e tem que ter conscientização também das pessoas. O animal, quando fica velhinho, ele é igual um ser humano. Ele depende dos carinhos, de toda a atenção. Sim. Tá? Nós temos os nossos entes queridos, que são velhinhos, que a gente precisa estar dando a mão, o ombro, né, para mover eles. O animal também é a mesma coisa. Mas o carinho deles pela gente é muito grande. Sim. Então, o canil é viável? Sim. Mas a movimentação em si, para adotar, doar esses animais, também tem que ser muito bem trabalhado. Correto. Então, o ideal, né, que vocês entendem em termos de política pública, o ideal seria, efetivamente, uma clínica onde esses animais pudessem estar sendo cuidados naquele primeiro momento, castrados, né? E aí, se não tem dono, no caso de não ter dono, um acolhimento num canil municipal e a promoção de feiras de adoção para tentar encontrar um lar efetivo para esses animais, né? Seria basicamente essa solução. Sim, sem dúvida. Tá? Porque o departamento ele já conta hoje, por exemplo, ele conta com 4 veterinárias, por exemplo, pelo que eu soube. Inclusive 2 já existia, mas uma é chefe, não faz serviço, sim, só administra, e 3 outras sim. Eu acho que deveria ser, assim, esses animais consultados por eles também. Eu vejo protetores com 30, 40 animais, tá? E não tem uma assistência veterinária. Uma vez que não tem o canil, esses animais deveriam ser assistidos. A gente vê os animais, às vezes, com problemas de saúde, os protetores tendo que se virar. Agora imagina, 40 animais, como que um protetor desse vai, se pega uma sinomose, por exemplo, espalha, uma parvo. Não tem que vacinar os animais. Então, tem que ter o poder público voltado para essa área. Tá? O protetor está lá com 40 animais, poxa, tira um veterinário um dia, vai lá, dá uma olhada naqueles animais, vê se precisa de alguma coisa. Sim, prescreveu todos esses a abrigos, receita, né? O protetor corre atrás, vai para as redes sociais, movimenta, pede. E aí faz vocês riquinha, entram também. Aí a gente entra também. Aí vocês entram. Sim, sem dúvida. Né? Procurando o medicamento, faz uma sim, rifa. Sim. Né? É aí que entra a página do defensor da causa animal. Ou seja, solução tem, basta querer. É a vontade política que está faltando. Sim, está faltando a vontade política, porque sugestões e como fazer, se quiser fazer, faz. Tá? E nós vamos ficar atentos, porque já vem aí um novo Pet Fome Zero, porque aqueles 800 quilos de ração já estão acabando, já está no fim, né? Então, os 857 quilos já foram doados, porém a gente ainda tem alguns que a gente não divulgou, por falta de tempo, porque a gente também tem uma vida social. Por mais que a gente não esteja saindo, mas eu na minha casa eu tenho 5 animais, 5 cachorros, 2 estão em recuperação, pós-cirúrgico, e os outros que eu tenho, meus mesmo, né, que são 3, e estamos lá. Tenho que cuidar deles, eu tenho que dar atenção. Eles não fazem tudo dentro de casa, eles têm que ser levados para a rua, tem horários de remédio, tem horário de comida, essas coisas assim, então fica um pouco curto o tempo de serviço, e com a gente dividindo o nosso tempo com o nosso trabalho, no nosso dia a dia, na empresa,
fica bem difícil, né, da gente resolver. Então a gente vai estar acumulando, tem alguns serviços que já foram entregues, rações, e está só para a gente se divulgar. Vamos fazer a divulgação em breve das futuras, mas já terminou, a PET Fome Zero já terminou. Nós agora começamos ontem a fazer doações de ração espontânea, de pessoas que doaram fora da campanha da PET Fome Zero. Então, por isso, a campanha da PET Fome Zero é uma campanha muito importante. Tá? Ela consegue fazer a diferença. Claro que a gente precisaria de muito mais ração para poder manter, vamos supor assim, manter 2 abrigos que nós conhecemos, por exemplo, do São José Lima, 2 não, 3, São José Lima, Lindomar. Na Verome, né? Isso. Tem o da Itinga. Lindomar e o canil da Itinga. Juntando esses 3 canil, dá aí em torno de uns 130 animais, 120, 130 animais. Nossa. Lá no Ariró, mais uns 10 a 15 animais, entendeu? E a nossa prioridade é lá, porque os dos abrigos, tudo bem, passam por dificuldade, passa, mas eles têm ainda quem pedir por eles. Lá eles não têm. Então a gente fez a PET Fome Zero, prioridade é lá, a gente já tem quantos quilos de ração gasta lá por semana, a gente separa aquilo pro animal do lixão do Ariró. Eu queria pedir, Jaime, para você deixar um recado aí para todo mundo que está assistindo o nosso bate-papo, né? Já todo mundo ficando de sobreaviso, aguardando o PET Fome Zero para ajudar, vamos ajudar. É a forma que a gente tem de estar colaborando com esse trabalho maravilhoso que eles fazem voluntariamente. Então, a nossa forma de ajudar é no PET Fome Zero, estar contribuindo com ração e sempre atento à página, porque vira e mexe precisa de um medicamento e a gente podendo tem que estar ali chegando junto e ajudando. Deixa um recado pro pessoal. Então, Jane, o meu recado para o pessoal é o seguinte, que reserve uma pequena quantia, que dá tempo ainda, né? A PET Fome Zero é ainda em agosto, vai acontecer, creio eu, que até o meado de agosto. PET Fome Zero, quem quiser, fica o convite para visitar a página do Defensor da Causa Animal. Lá vocês vão conferir todas as entregas. Na nossa última PET Fome Zero, como foi online, a gente tem a relação de todas as pessoas que doaram. Então a gente coloca lá o nomezinho das pessoas, agradecendo. Agradecemos de imediato a todos que vão assistir aqui a nossa pré-candidata Jane Moté. E fica o convite mais uma vez para a campanha de ração PET Fome Zero 6. Pessoal, é a 6ª edição. A passada, que foi a 5ª edição, arrecadamos 857 quilos. Passou um pouquinho, que foi um sucesso por ser online, tá? E agora a próxima também deverá ser online e nós temos a vontade de ultrapassar 1 tonelada e tenho fé em Deus, com a contribuição de você, morador de Angra dos Reis, empresários. Fica o nosso convite aí para vocês fazerem a diferença na vida dos animais de rua. E vocês também podem colaborar adquirindo a camisa do Defensor da Causa Animal, a caneca do Defensor da Causa Animal, porque esse dinheiro arrecadado com esses produtos, ele é utilizado na compra de medicamentos, nas vaquinhas para poder castrar os animais abandonados. É um trabalho bonito, é um trabalho grande. Enquanto a gente não tem uma política pública eficaz para estar ajudando nesse caminhar, né, dos defensores e dos protetores, temos que fazer a nossa parte. Então fica todo mundo atento que nós vamos estar divulgando aqui também quando tivermos a data do PET Fome Zero 6. Continue acompanhando as nossas redes sociais e fique sempre por dentro do que rola em nossa cidade.